Está no ar mais um Viver Plenamente, hoje falando sobre uma data especial, 2 de dezembro, Dia Nacional das Relações Públicas, que envolve também diversas áreas. E eu tô com a proclamadora das relações públicas de Novo Hamburgo, de Neue City, assim, que faz um trabalho brilhante pelo Vale dos Sinos, faz um trabalho mega, né, bacana aí no sentido de divulgar várias empresas e várias personalidades. Bruna Monteiro, seja bem-vinda ao Viver Plenamente. Obrigada. Fico contente com o convite em estar aqui representando a data, né? Porque relações públicas, marketing e jornalismo andam de mãos dadas, a gente estuda isso na faculdade. Então, currículo. Estou contente em estar aqui contigo nesse momento. Então, a data de 2 de dezembro homenageia o profissional de relações públicas, responsável pela gestão da comunicação de uma organização, assessoria de imprensa, que é o que ela faz, organização de eventos, promoção de marcas de uma empresa, entre várias outras atividades. E as relações públicas são os principais responsáveis pela reputação de uma empresa. A gente tem que cuidar muito com isso, né, hoje em dia, né, Bruna? Muito importante. Reputação de uma empresa, né? O quanto é importante isso, principalmente depois da pandemia, né, que a gente teve, que a gente vai falar sobre isso também hoje na pauta, né? E a pessoa mais apropriada que eu vejo para falar sobre isso aqui na nossa região é a Bruna Monteiro, que é super prestativa, comunicativa, criativa e muito dedicada. Bruna, técnica em publicidade e propaganda, graduanda em publicidade, técnica em publicidade e propaganda, graduanda também em publicidade e propaganda pela Universidade Fevale, até achei que eu estava olhando errado, mas é tudo isso mesmo, ela fez os dois, o técnico e a graduação. Jornalista, videomaker, sócia da Alta Box de marketing digital, professora de oficina de TV e cinema e redes sociais, na Paranoia Produções, lá com o Fernando Rodenbusch, grande personalidade de Novo Hamburgo também, e escritora, redatora, videomaker no portal do Vigília Nerd. Então, a Bruna é 1001 utilidades dentro da área de relações públicas, jornalista e publicidade e propaganda. Bruna, conta pra nós como é que foi a escolha pela tua profissão. Como é que surgiu a ideia de ir para essas áreas todas, né? Que é a Florida, que faz de tudo. Acho que simplesmente aconteceu ali na época do ensino médio, muitos já decididos, uns foram para liberato, fazendo assim, e naturalmente sempre quis fazer coisas, sempre fui muito envolvida em fazer coisas, e aí surgiu, olha, tem esse técnico em publicidade e propaganda. Eu fiquei, ok, vamos ver. Mas entrei lá e gostei bastante, né, aprendi bastante, fiz boas amizades, falar que eu conheci minha hoje sócia, a Rafa, né, e aí eu gostei daquilo ali e para mim ficou decidido que ia ser aquilo ali, né, e aí conforme as coisas foram acontecendo eu mais fui vendo quanto na minha infância e adolescência eu já tinha traços da comunicação, sempre gostei de apresentar trabalho, liderar projetos, inventar coisas, né, então isso sempre esteve presente de certa forma, eu só não tinha tido despertar, né, e aí na hora de escolher a graduação, como eu já tinha feito o técnico, foi bem óbvio que seria isso, né? E aí também... Já te achou no técnico. Sim. Olha o quanto é importante essa mudança curricular também que veio, né? Porque teve isso também dentro das escolas, esse movimento do ensino médio ser mais técnico, né? Para algumas áreas já há um movimento nesse sentido, para que as pessoas já possam ir para as áreas de conhecimento delas. Sim, né? E aqui nas escolas da região tem uma grande gama de possibilidades de técnicos nas mais diversas áreas, administração, direito, enfermagem, e aí tem publicidade, informática, então assim, tem várias opções para os jovens já se inserirem e irem se testando, de repente ver, não é isso que eu quero, e aí vai para outra área, né, e aí em vez de começar a faculdade e ir trocando, assim, já tem uma oportunidade antes, né. De ir definindo já a sua carreira, né? Isso aí, Bruna, e de tudo a experiência, né, eu acho que mesmo se a pessoa fizer um técnico em publicidade e propaganda e for fazer engenharia, alguma coisa ela vai ter absorvido ali, que vai servir como uma carga para ela. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que já me adiantando, eu falo muito ali com o pessoal na oficina de TV, cinema e redes sociais, que acho que é tu ser um profissional multidisciplinar. Hoje há muito essa necessidade, né? Eu sei que o professor Cerveira já veio aqui falar sobre soft skills, né? Então, são coisas que tu vai aprendendo e se desenvolvendo, né? E que vão se complementando. E numa área como a comunicação, que ela é tão abrangente, acho que, para mim, isso que tu falou agora, para mim, esse é só o começo, assim, né? Tenho muitas ideias e projetos ainda por vir. Ok. E como é que foi a ideia de publicidade, propaganda e jornalismo, né? Como é que veio isso? Foi um complemento de áreas?
O jornalismo, ele veio de uma outra forma, né? Eu não tenho a graduação em jornalismo, mas como profissional... Tem a prática. Mas como profissional da área da comunicação, tem algumas áreas, fotografia, relações públicas, publicidade e propaganda e algumas outras, que se você tem uma graduação, né, como técnica, já sou graduada, se você já tem prática, um certo número de práticas, você consegue tirar o registro profissional de jornalismo. Então, eu fiz isso recentemente, até para, às vezes, auxiliar no credenciamento de eventos, porque já trabalho, de certa forma, como jornalista, principalmente daí na parte de vídeo, né, já há bastante tempo, né. Comecei aqui na Vale TV, foi meu primeiro emprego, então, ali com a Vigília Nerd, com os trabalhos aqui e com outras ideias que eu ainda tenho pela frente, isso possibilita abrir portas para a questão de credenciamento e também mostrar que tenho autoridade no que estou falando, nas pautas que estou fazendo, nas críticas de cinema que faço, né? Perfeito. E tu tem bastante material já produzido, né, Bruna? Sim. Já tem uma longa estrada. Que idade tu estás? Olha, 23. Eu vou ser delicada agora. 23 anos e uma vasta, né, pasta aí de material. Pasta, a gente diz, né, entre aspas. Mas, né, Sim. eu sou das antigas, ninguém passou 200, né? E as pessoas começam a olhar assim os termos, né, ficam mais antigas. Mas ela tem uma ampla produção de conteúdo aí. E fala um pouquinho dos seus projetos como videomaker, né? Como é que tomou forma isso durante a pandemia, pós-pandemia, porque foi, né, um advento, assim, a quarta revolução também com essa história de novas tecnologias, veio com tudo, veio para ficar. E acredito que ela tenha sido bastante acelerado com essa situação toda que a gente passou e que as pessoas tiveram que ficar. Foi um momento histórico, né? As pessoas tiveram que ficar segregadas em casa. Como é que tu trabalhaste isso? Então, a minha parte como videomaker foi antes disso, mas eu acho muito importante que já tenha acontecido para todo esse período pandêmico e pós-pandêmico, que hoje vídeo é 100% indispensável. Tu trata de redes sociais, precisa ter stories, precisa ter reels. Hoje as pessoas consomem muito e de uma forma muito mais aceitável publicamente, assim, em questão de cursos online, conteúdos online, cada vez mais canal de YouTube, coisas mais diversas assim, programas de TV, né? Então isso sempre esteve. Mas começou justamente aqui, né, que eu comecei trabalhando na técnica, e aí vai gravação, captação, edição, e sair daqui para ser videomaker freelancer, justamente para poder explorar mais conteúdos institucionais de empresas e seguir nesse caminho, né. Então aí foi aí que eu comecei já a empreender, né, sendo profissional autônoma, e uma coisa foi puxando a outra até que se tornou, a ideia se concebeu da Altabox, né. E a Altabox, explica o que é para nós, sou curiosa. Eu vou fazer o textinho padrão, né, que Altabox é um neologismo nosso para out of the box, fora da caixinha, porque a gente buscou e busca todos os dias fazer comunicação de uma forma prática, descomplicada e humanizada, diferente do que algumas empresas tradicionais de publicidade, de comunicação fazem, né. Até a Altabox marketing digital, mas hoje eu digo que é Altabox comunicação, porque a ideia é que a gente possa desenvolver, eu digo, nossos clientes são nossos parceiros e a ideia é que a gente possa crescer junto. Então vamos criar projetos juntos, vamos inventar juntos e traçar ali para tu ter uma comunicação alinhada, que eu acho que isso é muito importante. E no momento que tu falou ali sobre reputação de marca, de empresa, né, isso tem tudo a ver, porque hoje as pessoas, humanos se conectam com humanos e as pessoas se conectam verdadeiramente com as marcas, as tal love marks, né, que se tinha antes e que ainda se tem, Coca-Cola, Apple, que daí tem toda aquela questão e outras, né, tem 2 exemplos simples, mas algumas marcas que tu se associava a elas por status social, por ser uma coisa muito descolada, que ainda existe, mas hoje eu vejo como as love marks e as marcas no geral muito com essa questão de vou me associar à tua empresa porque os teus valores como empreendedora, como profissional e como empresa fecham com os meus valores e eu quero saber tudo sobre isso. Se tu faz algum projeto social, como que é o teu desenvolvimento dentro da tua empresa, como tu trata os teus colaboradores, como que tu trabalha e o teu atendimento. Então é muito mais do que o produto e o serviço que tu vai me entregar, mas a forma como que tu é e como que tu faz isso, né? E no momento que tu tem essa comunicação alinhada nos teus projetos, na tua comunicação online, offline, é muito mais fácil de transparecer isso para os teus clientes e para os teus potenciais clientes, né? Ai, eu me empolgo. Ai, muito bom. Eu adoro conversar com pessoas que são apaixonadas pela sua profissão, porque a gente vê, né, até no olhar, no brilho, na forma de se expressar, na forma de colocar as ideias, aquilo flui de uma forma tão natural, né, Bruna? E acho isso muito bacana. Eu admiro pessoas como tu.
Quais os maiores desafios que tu vê hoje dentro da tua profissão, né? Em meio a tantos projetos que tu faz, em meio a tantas coisas, né, que tu desenvolve em termos de projetos, qual o maior desafio hoje que tu vê dentro dessa profissão? Olha, tenho muitos projetos, né, mas acho que o principal, assim, que é o meu trabalho principal também, é a Altabox, que a gente tem diversos serviços, né, de gerenciamento de redes sociais, de assessoria, de criação de projetos, né, então várias opções diferentes. E eu acho que às vezes ainda é uma aceitação do público e de as pessoas às vezes entenderem a necessidade da sua comunicação. E às vezes quando o cliente chega pra gente, ele realmente entende, a gente sabe que o mercado ele não tá fácil, então não tá fácil investir, né, da forma como é ideal se investir, porque hoje as redes sociais elas são um pouco malignas, assim, elas querem que tu invista, que tu pague ali o teu anúncio, que tu esteja ali presente de uma forma completa, né? Então, se tu não paga, vai, né? Exato. Mas se tu paga, acelera. Exato. Então, assim, um é um Mercedes e outro é um Fusquinha, vai chegar no mesmo lugar, mas a velocidade é diferente. Exato. Então, assim, tem todas essas questões que a gente tem que levar em consideração, assim. Mas eu acho que não tenho do que reclamar, porque eu acho que a gente está indo para um caminho muito positivo, né? A pandemia fez com que muitas pessoas entendessem a necessidade de estar no online também, né? Porque hoje é importante para todo mundo, porque não é visto, não é lembrado. As pessoas pesquisam no Instagram uma loja, um restaurante, da mesma forma como se pesquisava no Google a respeito disso, né? Então, as pessoas viram essa necessidade e um trabalho vai puxando o outro, uma coisa vai puxando a outra. E a nossa ideia realmente é ajudar os profissionais a crescerem, a estarem presentes digitalmente, mesmo que seja da sua forma, né? Então, acho que no momento em que a gente consegue fazer isso juntos, a gente só dá mais espaço para que todos tenham o seu espaço, né? Perfeito. Várias, né, situações aí bem bacanas dentro desta área. Estamos com a Bruna Monteiro hoje. Segura aí, não sai daí. Segundo bloco já volta, conversando mais aí sobre mídias digitais, videomaker, jornalismo e relações públicas e publicidade e propaganda. Não pode deixar de esquecer a essência da formação dessa super colega aqui. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente, hoje com a convidada especial, Bruna Monteiro. Bruna, vamos falar agora um pouquinho também das oficinas de TV, de teatro e de cinema lá, que tu desenvolve junto com o Rodenbusch. Como é que foi, né, criar esse tipo de projeto dentro da tua profissão? Foi muito legal, muito satisfatório, assim, né? Porque foi unir os meus dois lados, né? Já faço parte da Vigília Nerd há quase 6 anos. O cinema faz parte de mim, o audiovisual faz parte de mim. Já desenvolvi vários projetos, documentários, peças audiovisuais na região. E eu acho que é muito importante a gente, nem que seja brevemente, e falar que hoje Novo Hamburgo é um polo audiovisual, né? E a gente destacar, a gente apoiar e participar dos tantos eventos que a gente tem na região sobre isso hoje, né? A gente teve o Fantasnóis recentemente, depois o Festival de Séries. Então tem
toda semana tem alguma coisa relacionada a isso. E Novo Hamburgo está né? bem equipada em termos disso, né? E vários atores estão saindo muitos daqui. Profissionais. Muitos bons profissionais. Bons profissionais. Tanto saindo daqui quanto o pessoal vindo para cá, usando como locação, né? E muitas possibilidades de criação de projetos aqui. Então, a oficina de TV e cinema na Paranoia já existe há vários anos. E aí, no final do ano passado, início desse ano, o Fernando Rodenbusch, né, que eu já trabalhava fazendo a produção dos 2 programas que ele tem aqui na Vale TV, o Programa Tá e o Suquinho de Pneu. E a gente já se conhece há bastante tempo, já fizemos vários projetos juntos. Então, ele me convidou para estar na Paranoia esse ano, no ano que vem também, espero, ministrando a oficina de TV e cinema e adicionando ainda redes sociais, porque hoje é preciso falar sobre isso, né? Eles, como artistas, a maioria atores, mas tem gente que quer ser diretor, roteirista, às vezes, né? Ou entender do mundo da comunicação, é importante tu entender como que tu vai fazer a divulgação do teu projeto, como que tu vai usar as redes sociais a teu favor. Eu falo pra eles, hoje tu tem a faca e o queijo na mão, gente. Não que não possa, né, mas sonham com o Globo, sonham com longe, mas o que pode ser feito aqui? A gente tem a Vale TV aqui, e se tu principalmente eles mais jovens, né, abre o TikTok e começa a criar sketches, peças que já servem como um portfólio. Tem gente grandíssima ali que não era ninguém relativamente nas redes sociais, assim, e cresceu fazendo esse tipo de projeto e hoje são ali e geraram oportunidades de trabalho, né? Então, a ideia era conciliar todas essas questões com TV e cinema e nessa oficina, né? Então foi bem legal, a gente formou uma turma bem bacana esse ano, e até recentemente, no final do ano agora já veio 2 potenciais novos alunos que eu espero que fiquem com a gente, em que a gente trabalha sobre como gravação dos 2 lados, né? Como estar atrás das câmeras e na frente das câmeras, e aí sim que, como eu disse, eu saliento essa importância de ser um profissional multi. A gente traz convidados de fora também, a Jordana aqui da Vale TV foi falar sobre a questão de modelo de apresentadora de telejornal, para eles terem ali linguagens diferentes a serem tratadas. O Leonardo Peixoto, que é diretor e produtor de cinema, já foi lá falar com a gente. O Matheus Jussins, que tem canal no YouTube. Então, a ideia é trazer profissionais diferentes que também vão mostrar como é a realidade daquela carreira, daquele trabalho, o que é preciso para alcançar isso. E todos eles sempre falam dessa necessidade de tu ser multi hoje em dia, né? Perfeito. E, Bruna, né, a gente pode dizer que daqui a pouco as redes sociais tomaram também um pouquinho do lugar das relações públicas? Como é que está isso hoje? Eu acho que hoje é a comunicação, né? Principalmente nas relações, acho, comerciais e interpessoais, assim, como é que tu vê isso? Vejo que as coisas se complementam, né? Até às vezes um cliente vem pra gente, eu já tenho alguém que faça minha assessoria de imprensa ou tráfego pago. A gente trabalha junto, mas o importante é trabalhar junto para que a tua comunicação esteja alinhada, para que tu possa alcançar os teus objetivos, né? E acho que hoje, né, se tem uma maior noção, assim, às vezes o profissional do marketing consegue dar uma assessoria em relações públicas, até porque quando a gente estuda isso na faculdade, ali as 3, como eu falei, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas, a gente tem várias cadeiras juntos, né? Então, assim, a base da coisa, às vezes, é a mesma, que é a comunicação, né? E tem profissional para tudo. Eu acho que a ideia é trabalhar junto, né? E tem espaço para todo mundo. E o que importa é a comunicação em si, estar alinhada. Porque hoje tem muitas possibilidades, as criações dos projetos, relações públicas ainda na criação de eventos, de projetos, assessoria de imprensa. Essa necessidade não se acabou de forma alguma, tem cada vez mais com o avanço das tecnologias e da sociedade no geral, mas é que tem espaço para todas essas carreiras, esses trabalhos aí. Perfeito. E o que é mais divulgador quando tu tem que, né, por exemplo, divulgar uma informação ou, né, mexer em projetos das pessoas, levar essas informações, né, e o significado de cada uma delas para o público? Como é que tu vê isso? O que é mais significativo, digamos assim, né, e desafiador? Né? Tu conseguir entrar, às vezes, no negócio da pessoa entender... Né? Tu diz na forma dela divulgar o seu trabalho? Isso. Como é que tu trata isso, né? Quando tu vai lidar com um cliente novo, assim, que é desconhecido? O que é mais desafiador, Bruna? Olha, às vezes é realmente o entendimento das tecnologias, ensinar o cliente a entender uma nova tecnologia e a gente tenta dar uma ajuda geral, né? Às vezes o cliente, já fiz até recuperação de senha de e-mail para cliente que ela não sabia fazer e não tem problema, né? Acho que é realmente pegar junto e fazer junto e às vezes isso acaba sendo um desafio da pessoa não entender as tecnologias, mas faz parte, é um processo, ou da pessoa às vezes ter ali um nervoso com o vídeo, como eu falei, o vídeo é tão importante hoje, né? Eu falo, gente, é um processo, vamos por partes. E o que importa é ser tu mesma, né? E se desafiando, eu acho, né? Acho que como empreendedor, como profissional autônomo, como uma empresa, tu
Tu precisa ter botar a cara a tapa, se desafiar, tentar coisas novas, aprender, né? Isso faz parte do teu desenvolvimento como um profissional. Mas acho que seria isso, assim, né? E dentro da tua profissão, de alguns projetos que tu já fizeste, algum dos teus projetos já mexeu com uma questão pessoal de alguém que fez com que a pessoa daqui a pouco voltasse e te desse um depoimento que aquilo mexeu com algum projeto de vida dela ou com algum sonho, alguma coisa? Como é que é isso? Eu estava até isso? falando, eu tive uma reunião essa semana com uma profissional da área da comunicação mais voltada à escrita, e a gente estava trocando figurinha ali numa reunião, e a gente justamente estava falando sobre esse ponto, sobre como é gratificante o nosso trabalho, que a gente acaba envolvido no trabalho da pessoa. E principalmente a gente que trabalha muito com o pequeno empreendedor, com o profissional autônomo, que é a psicóloga ali, que quer começar o seu trabalho nas redes sociais. Então, assim, a gente consegue acompanhar o dia a dia da pessoa, o desenvolvimento com ela, e isso por si só já é gratificante, assim. E isso realmente, o cliente, ele vai e ele volta. Tanto que hoje, claro, a gente faz o gerenciamento das redes sociais, mas a gente também foca em ajudar a pessoa a ter autonomia para gerir a sua própria rede. Porque no momento que a gente vai dar essa assessoria para ela, vai ajudar ela, vai dar as ferramentas ali, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, quando ela precisar, ela vai voltar pra gente. Porque a gente teve ali com ela no início também, se não voltar também faz parte, né? Mas normalmente volta. E isso é muito satisfatório, assim, mas no geral só poder estar junto com a pessoa, acompanhar crescer, vibrar por um novo cliente, por X novos seguidores, por uma comunicação, por um evento que foi, né? Isso já é muito satisfatório, porque a gente está junto ali com a pessoa. Eu fico muito contente o quanto consigo absorver isso também para a vida pessoal com essas diferentes pessoas. Que a gente trabalha com profissionais das mais diversas áreas e diferentes perfis comportamentais de pessoas, né? Então, tem ali trabalho com psicologia, mas uma clínica odontológica, e daqui a pouco tem a cliente advogada que estava me ensinando o que significa inventário, como é que isso afeta o casal, né? Então, assim, essa troca com as pessoas, eu acho que é o que mais engrandece, assim. Isso é o que mais te realiza como profissional? Com certeza. Conexões, né? Se conectar com as pessoas, poder trocar com elas, aprender sobre elas, sobre o trabalho delas, isso, sim, para mim é fantástico, em qualquer momento. Muito bom. Pessoal, do apoio, tem os videozinhos aí do trabalho da Bruna? Ai, meu Deus. Sim, não? Oi? Aí, Bruna, vamos olhando aqui no retorno, vai explicando para nós o que é cada um desses projetos que os meninos estão passando. Aí foi uma questão bem recente do Fandasnoia, 5ª edição, em que eu comecei a me envolver na divulgação e na participação, fui fazer cobertura, e eles me convidaram para apresentar a cerimônia de premiação. E eu fiquei muito honrada com isso, bem contente com esse trabalho. Aí eu e a minha sócia quis trazer ela aí, a gente estava fazendo umas fotos aí para as redes sociais, essa é a Rafa, minha sócia. E aí tem ela, na verdade não sou eu, é ela. A gente faz workshops, né? A gente promove workshops justamente, como eu falei, para ensinar as pessoas a gerirem as suas próprias redes sociais, porque a informação é a chave de tudo, né? Então, se a gente dá informação para as pessoas, informação é poder, né? E aí, então, sou eu no início do ano que teve a mostra de curtas da Paranoia, em que eu fui jurada, né? O Rodrigo me convidou para ser jurada. Foi uma experiência bem legal estar em contato também com o cinema regional e também teve peças de todo o Brasil, assim, foi bem bacana. Aí a minha turminha da oficina de TV, cinema e redes sociais, aí com a participação da Jordana, né, que foi... Eu registro normalmente mais quando tem os convidados especiais, assim, né, que ela foi falar com a gente, aí tá a minha turminha maravilhosa. Aí num evento da Vigília, não da Vigília Nerd, mas cobrindo como Vigília Nerd ali um cenário de Harry Potter, né? Só mostrando um pouco, né, que a gente faz essa cobertura de eventos, vai para o Festival de Cinema de Gramado, o pessoal já foi até para os Estados Unidos fazer cobertura de eventos, eu não fui, mas eles já foram, então é aí um dia a dia também desse trabalho aí que envolve tudo isso. Aí só um registro, né? A foto tá virada, mas a gente faz foto de... não, era a foto da cliente, era o produto da cliente que faz produtos, né, de alimentação saudável. E aí eu fiz ali um bastidores registrando isso. Como eu falei, são diversas as áreas que a gente trabalha, né? Diversos segmentos mesmo, E aí também o pessoal da oficina aí com o Léo Peixoto, diretor de cinema, que foi bem legal a participação deles. Aí num evento a gente faz cobertura de eventos também, né, de forma de
palestras, aí era um evento de trânsito que foi muito interessante, aprendi sobre acessibilidade. Eu sempre aprendo alguma coisa, né? A gente tem parceria com o pessoal da Claraboia Produtora e da Rádio Arquitetura, que eu já vou falar um pouquinho mais a respeito. Aí numa live da Vigília Nerd, então faz vídeo pro YouTube, faz live, faz cobertura, faz o que precisar. Aí com a Rádio Arquitetura, com o Alexandre, que a gente participou recentemente em parceria com a rádio num espaço na Mostra Elite Design em Porto Alegre, né, fazendo divulgação dos projetos, das entrevistas, dos bastidores, dos podcasts, e foi bem legal estar envolvida nesse projeto, uma experiência diferente do que do tradicional, assim, né? Tu sabe, Bruna, que tem muita gente que não sabe ainda o que é podcast. Acho que é interessante falar claro, um pouquinho assim para o pessoal de falar, casa sim. conhecer. Né? Explica para nós o que é podcast. Podcast é um programa, inicialmente o formato é áudio, né? Hoje já tem os videocasts, que quando tem a gravação de câmera também. Aqui não deixaria de ser um podcast se a gente colocasse também como MP3 aí em plataformas de áudio, né? Podcast é podcast, cast de broadcast, né, de divulgação, e pod de uma outra origem de áudio também, né? Então, podcasts são programas de áudio que hoje já, como eu falei, já ultrapassou, são videocasts também e são programas, né? Programas de rádio, mas para as novas tecnologias, né? Eu escuto muitos podcasts diferentes no Spotify, por exemplo. Existem vários formatos, assim como programas de TV, né? Pode pensar em podcast jornalístico, né? Que vai ser de notícias, de bate-papo, de entrevistas, de contação de histórias, quase ali como na época da avó, que a gente ouvia no rádio, os radionovelas, né? A pessoa procura pelo segmento e isso o tipo aí. de coisa, tipo de material que quer acessar. Isso aí. E aí tem essa praticidade de ser áudio, de ser prático, de estar no Spotify, dar play, pause, ouve no Bluetooth do carro, enquanto está lavando a louça, né? Então, é um formato um pouco diferente que tem todos esses benefícios. E que a informação chega da mesma forma para as pessoas em casa. Com certeza, e é muito interessante, assim, são diversos setores, né? Eu estava ouvindo um podcast sobre um professor de história que estava falando sobre a mitologia grega. Não era uma coisa que eu imaginava, mas a informação chegou até mim e eu adorei ouvir sobre aquilo ali. Então, tem muitas possibilidades, gente. Ouçam podcasts. Tinha mais material de apoio, porque a gente nem conseguiu passar tudo aqui, gente. O tempo por passou vocês. voando. Ai, Eu voando. preciso de 3, 4 programas para conversar com essa moça aqui. Bruna, qual a mensagem que tu queres deixar para as pessoas que nos assistem de casa hoje sobre a tua profissão, sobre a questão de informação, de levar a público tudo isso, para que o pessoal possa, né, e depois também deixa as tuas redes sociais, para que o pessoal possa te reencontrar, né, e buscar talvez essa tua assessoria. Para os profissionais aí dos mais diversos segmentos, acho que se desafiem, tentem, né? Busca um tutorial no YouTube, eu não sei fazer isso, pede ajuda da filha, da sobrinha, da vizinha, entre em contato com a gente que a gente também dá uma ajuda aí, né? Se desafiem, se coloquem nas redes sociais, assim, mesmo que seja só profissionalmente, porque isso vai dar uma outra possibilidade de alcance para vocês como profissionais. E eu acho que também para todo mundo aqui, vamos apoiar um ao outro, né? Tua amiga tem uma empresa ali, ela vende cuia de chimarrão, curte, comenta, engaja, ajuda ela, faz parte, vamos nos ajudar como empreendedores e como pessoas no geral, né? E eu vejo, as pessoas falam às vezes um pouco mal das redes sociais, é uma vida plástica, não é a realidade, mas vamos utilizar para trazer a nossa realidade, né? Para transmitir os nossos valores, para nos conectar com as pessoas, para ir mais além, para utilizar as novas tecnologias, elas estão aí a nosso favor, é só a gente usar elas a nosso favor, né? Muito bom! Ficamos com o Viver Plenamente de hoje por aqui. Até a próxima edição. Não perca, sempre quintas-feiras, às 22h30, levando muita informação para saúde, bem-estar e entretenimento aí para o telespectador. Um abraço.